Eu vi um monte de vídeo aqui no YouTube falando que morar de aluguel era sempre melhor do que ter a casa própria, como se isso fosse verdade absoluta. No vídeo de hoje eu fiz um comparativo honesto para você tomar a decisão do que é melhor para você, alugar ou comprar uma casa própria. Vamos nessa! Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tô Rico, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre morar de aluguel ou comprar um imóvel próprio. Então antes de começar esse vídeo, vale a pena relembrar que a gente está sendo patrocinada pela TTR7, empresa que faz transporte rodoviário de carga, desde transporte de animal vivo, graneleiro, frigorífico, enfim, é uma empresa muito grande, faz mais de 20 mil viagens por ano e que vem ajudando a gente aqui nessa missão de ensinar as pessoas sobre finanças pessoais e investimento. Valeu TTR7! Bom, para fazer esse vídeo eu fiz uma baita pesquisa, assisti um monte de vídeo no YouTube para ver a opinião de um monte de gente, achei coisas que eu concordava, achei coisas que eu não concordava, então eu trouxe aqui um comparativo honesto e a minha intenção aqui, ela não vai ser convencer você a morar de aluguel ou a ter um imóvel próprio, mas sim te trazer todas as vantagens e desvantagens para você poder tomar a decisão que é melhor para você. Desde pequeno a gente sempre escuta a família falando, pode ser vó, pode ser mãe, que ter imóvel próprio é sinônimo de sucesso e segurança, mas isso pode não ser verdade absoluta. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar a decisão de adquirir um imóvel ou morar de aluguel, em pensar com a racionalidade, pensar usando a razão pra gente tomar uma decisão que seja benéfica pra gente e não porque foi uma coisa que a gente ouviu a vida inteira e a gente toma isso como verdade sem questionar. Para comparar o morar de aluguel com ter um imóvel próprio, eu dividi em vários quesitos nos quais alguns o aluguel tem vantagem, outros a casa própria tem vantagem, e aí vale a pena você ver o que é mais importante para você na hora de tomar a decisão. Mas como eu falei, é importante a gente desmistificar algumas crenças que vão passando de geração para geração e não são questionadas. Então vamos começar com cada uma das crenças. A primeira é: ter a casa própria é investimento, ou ter a casa própria é o nosso maior investimento. Mentira, essa é bem clássica, mas não é verdade. O que é um investimento? Investimento é alguma coisa que vai trazer algum retorno, tem um potencial de valorização ou vai trazer rendimentos pra gente. Quando você compra uma casa própria, você não compra ela para ter rendimentos, você compra ela para morar nela. Morando, você vai ter gastos com manutenção, gastos com impostos, gastos com despesas de casa, tipo conta de água, conta de luz e tal. Eu não tô falando que existe como morar de graça. Se você optar por morar de aluguel também, você vai ter que pagar alguma coisa. Mas não encare a casa própria como um investimento, porque ela não é um investimento. Você pode acabar se prejudicando pensando dessa maneira e imobilizando todo o seu dinheiro numa casa, ao invés de fazer os investimentos que vão poder te trazer rendimentos durante a sua vida e te ajudar bastante complementando sua renda e até com uma aposentadoria no futuro. Então a casa própria não é um investimento, ela é um passivo e deve ser encarado como passivo e não como investimento. Se você pensar num imóvel como investimento, somente se ele for te trazer renda. Então um imóvel para investimento é um imóvel, por exemplo, que você compra para alugar. Se ter um imóvel como investimento, ou seja, para alugar, é a melhor opção ou não, não vem ao caso aqui, mas eu fiz um vídeo que tá aqui em cima, vou deixar aqui em cima, que compara um pouco os fundos imobiliários com imóveis para alugar, para você ver mais ou menos como que é cada um para investimento. A outra é: o imóvel é uma ótima porque é super seguro, vai preservar meu patrimônio, ou ainda, não, o imóvel é muito bom, o imóvel só se valoriza. Não, isso não é verdade. A primeira coisa é, para preservar o patrimônio, o que isso significa? Preservar o patrimônio, na minha opinião, e acredito que na sua também, seja não perder dinheiro, certo? Beleza. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, os imóveis, eles se valorizaram menos do que a inflação, ou seja, quem comprou imóvel pensando em preservar patrimônio, na verdade acabou perdendo o poder de compra. Imóvel não é sinônimo de valorização. Não estou falando que é sempre assim. Existem anos que os imóveis se valorizam, anos que os imóveis se desvalorizam, anos que eles valorizam mais que a inflação, anos menos que a inflação. Mas imóvel não é sinônimo de segurança e sinônimo de preservação de patrimônio. Foi o que eu falei. Se você quer preservar o seu patrimônio, você tem muitas outras alternativas que são infinitamente melhores do que o imóvel. Uma, por exemplo, super conservadora é ouro. Você pode comprar ouro que você vai preservar muito mais o seu patrimônio do que comprando um imóvel. Então não tenha isso como desculpa. Imóvel não é preservação de patrimônio. E sobre imóvel só se valorizar, acabei de falar, a gente sabe que isso não é verdade. Como eu falei, na média o imóvel está se valorizando menos do que a inflação e menos do que a caderneta de poupança. Ou seja, o imóvel não serve para valorizar o seu patrimônio. Como eu falei, existem outras alternativas muito melhores do que comprar um imóvel na hora de valorização do patrimônio. Bom, se você tem a casa própria, você quer ter, não fica triste com isso que eu falei. Como eu falei, foram só alguns mitos que eu vim quebrando ali, essas crenças limitantes, pra gente
gente poder comparar e usar a razão. Então vamos começar a comparar com os tópicos para a gente saber as vantagens e desvantagens de cada um. O primeiro quesito, e talvez o mais importante que a gente vai comparar, é o quesito financeiro, em questão de quanto que a gente vai ter de gasto. O que eu quero te lembrar é que nesse vídeo eu estou fazendo como se a gente tivesse dinheiro para comprar o imóvel à vista. Se você quer ter um imóvel ou está pensando se vale a pena alugar e economizar ou financiar, eu tenho um vídeo que eu fiz também, que foi o último que saiu aqui no canal, que eu comparo a melhor maneira de adquirir um imóvel próprio. Mas falando aqui, eu estou levando em consideração que a gente já tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista e qual seria a melhor opção, se seria alugar e deixar esse dinheiro investido ou comprar o imóvel à vista. Então, para fazer essa comparação, a gente utilizou um imóvel de R$1 milhão, mas isso vale para qualquer valor, porque vai ser proporcional ao valor, por exemplo, do imóvel, mas a gente vai utilizar de R$1 milhão aqui. Então vamos lá, a gente tem R$1 milhão e a gente tem duas opções. A gente compra um imóvel de R$1 milhão ou a gente investe R$1 milhão em investimentos conservadores, no caso eu considerei aqui rendendo 0,5 a 0,6% ao mês, e daí a gente paga o aluguel desse imóvel com o rendimento desse investimento. Se a gente comprar o apartamento ou casa, a gente elimina a necessidade de pagamento do aluguel, porque o apartamento vai ser nosso, então a gente não precisa pagar, e a gente só vai ter gasto com manutenção, impostos e despesas. Se a gente optar por investir o dinheiro, a gente vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar impostos, vai ter que pagar despesas, só que a gente vai ter um pouquinho menos de gastos com manutenção, porque isso fica, às vezes o inquilino paga um pouco, às vezes o proprietário paga, depende, é bem subjetivo, assim, não tem regra, mas geralmente quem aluga paga um pouquinho menos com manutenção do imóvel. Então vamos aos valores. O aluguel desse imóvel fica próximo a R$4.500 por mês. Claro que isso pode variar de acordo com região, de acordo com cidade e tal, mas na média fica em torno de R$4.500 por mês. E se você pegar aqueles R$1 milhão e investir nos investimentos que eu falei anteriormente, usando como exemplo aqui um fundo imobiliário, você vai ter um rendimento mensal de mais ou menos R$5.500 mensais. Já começou a perceber a lógica? Se a gente pegar esse dinheiro e investir, a gente vai poder pagar o aluguel e ainda vai sobrar, lembra, o aluguel R$4.500, a gente vai receber R$5.500, a gente paga o aluguel e ainda sobra R$1.000 todo mês, já começa a valer muito a pena. Esses R$1.000 que sobram todo mês, se você tomar a decisão de investir e alugar, eles podem ser utilizados para bancar algumas das despesas da casa, ou seja, te ajudar todo mês com despesas, R$1.000 a mais é bastante coisa que vai ajudar, ou ainda eles podem ser reinvestidos. Eu fiz um cálculo aqui, se a gente reinvestir esses R$1.000 todo mês durante 10 anos, a gente aumentar nosso patrimônio em cerca de R$170 mil. Se a gente aumentasse nosso patrimônio em R$170 mil, ou seja, ia para R$1.170.000, nosso rendimento mensal aumentaria para mais ou menos R$6.400 mensais. E aí, ao invés de sobrar R$1.000 todo mês, ia começar a sobrar R$1.900 todo mês, o que ia te ajudar cada vez mais. Isso como bola de neve. Você ia reinvestindo R$1.900, no mês seguinte recebe mais, bola de neve, e cada vez você ia recebendo mais e mais, ia valer muito a pena. Então, no quesito financeiro, a gente viu que não tem nem chance para a compra do imóvel, realmente o aluguel vale muito mais a pena, o aluguel ganho de lavada aqui. O segundo quesito que eu vou comparar é a possibilidade de reforma. É muito normal que as pessoas queiram pegar a casa que eles vivem e mudar para se adequar ao gosto, ao estilo de vida que elas têm. Então quem escolhe morar de aluguel tem uma grande dificuldade, porque geralmente o proprietário não vai deixar você quebrar e mudar a casa dele inteira, ou mesmo se ele deixar, você não vai querer gastar uma puta de uma grana para no final a reforma ficar com o proprietário, você vai acabar jogando esse dinheiro fora. Então quem escolhe morar de aluguel aqui peca muito, não tem muita liberdade em escolher, em modificar a casa e escolher como que ela vai ser para você. Então isso é uma grande vantagem para quem compra o imóvel. Você tem uma liberdade enorme de fazer o que você quiser, quebrar a parede que você quiser, mudar lugar de banheiro, mudar lugar de quarto, trocar piso, você pode fazer o que quiser. É uma puta de uma vantagem para quem compra o imóvel, é ter essa liberdade em mexer na casa e deixar ela do jeito que você quiser. Um outro quesito é a liberdade geográfica. Quando você compra um imóvel e muda ele do jeito que você quiser, você acaba se tornando preso àquele imóvel. Você ganha a liberdade de modificar a sua casa, mas você perde a liberdade geográfica. O que eu quero dizer com liberdade geográfica? A sua liberdade em poder mudar e ir para onde você quiser. Se você quiser mudar de apartamento porque a vista não tá boa, se você quiser mudar de rua, de bairro, de cidade, de estado ou até mesmo de país, você vai ter uma baita de uma dificuldade. Quem aluga pode fazer isso tranquilamente. Encerra o contrato ali 1 ano, 2 anos, você já muda e vai para o lugar que você quiser. Você pode conhecer novas culturas, conhecer novas cidades, você fica um cara super livre e qualquer problema que você tenha com aquele imóvel, você pode simplesmente mudar, você não ficar preso àquele imóvel. Ah, mas você pode estar pensando, mas eu pego o meu imóvel e vendo e mudo se eu quiser. Não é tão simples assim, a gente tem um problema muito grande com liquidez dos imóveis. O que é liquidez? É a velocidade com que você consegue ter o dinheiro, ou seja, a velocidade que você consegue vender
esse imóvel. O tempo médio para venda de um imóvel no Brasil é de 1 ano a 1 ano e meio, ou seja, é bem complicado você vender isso sem contar os trâmites que você vai ter com documentação, negociação de valor e tal. Dependendo do momento que a gente está, econômico e enfim, procura essas coisas, a gente pode demorar até bem mais tempo que isso para vender, então não é tão simples. Quem compra imóvel acaba perdendo muito a liberdade geográfica, é uma grande vantagem do aluguel. O último quesito que eu separei aqui é a vontade. É uma coisa que tem que ser levada em consideração sim na hora de decidir se você quer morar de aluguel ou comprar um imóvel. Só que quando a gente fala em vontade, a gente tem que ter muito cuidado. Essa vontade, ela não pode estar atrelada a uma sensação de segurança ou preservação do patrimônio. Se você tem essa ideia, volta lá na parte do vídeo que eu desmistifico aquelas crenças para você entender e parar de pensar com o emocional e pensar somente com a razão. Lembra, não tem essa de ter segurança, de ter preservação de patrimônio e de ter valorização comprando um imóvel. Agora, se você tem simplesmente o sonho, porque você gosta, porque você quer ter aquela casa e você está sendo racional nisso, você não está pensando, como eu falei anteriormente, em segurança ou preservação de patrimônio, sabe? Aquela sensação de querer ter um imóvel por se sentir seguro. Se você quer mesmo porque é seu sonho, não tem problema nenhum em ter, entendeu? É uma decisão que você tem que tomar. O que você deve se atentar é na hora da aquisição e não fazer burradas, então não fazer financiamento e tentar adquirir o imóvel à vista. Vou te recomendar mais uma vez aquele vídeo no qual eu te explico qual é a maneira mais eficiente e mais rápida para ter a casa própria, para você não fazer burrada com o seu dinheiro na emoção. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei ser o mais imparcial possível, dar menos a minha opinião, como eu vi em um monte de outros vídeos na internet, e dar mais informação e mais conhecimento a você para que você possa tomar a decisão baseado nos quesitos que são mais importantes para você. Então, se você assistiu até aqui e eu te ajudei de alguma maneira, eu peço que você deixe seu like, comente qualquer coisa aí embaixo, sugestão, crítica, dúvida, xingamento, qualquer coisa pode deixar aí, e se inscreve no canal, por favor, que isso ajuda bastante a gente. Vou agradecer também mais uma vez a TTR7, que vem dando uma baita força pra gente e ajudando a gente a disseminar a educação financeira pelo Brasil, que é um país que tem bastante carência nisso. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.